Vamos resolver então alguns exercícios sobre retas, quer a parte da equação vetorial, quer a parte da equação reduzida, da reta no plano, quer também depois olhar para uma figura no plano e tentar tirar as condições que definem essa mesma região. Portanto, estes conceitos estão todos na aula anterior. Eu não vou recordar novamente os conceitos. Eu vou partir do princípio que vocês assistiram à outra aula. E vou já começar por resolver aqui o exercício 1, que está no lado direito desta página. Já agora este é o livro de exercícios da Porto Editora, do 10º ano. Eu aconselho a terem um livro de exercícios, não tem necessariamente que ser este. Eu pessoalmente gosto deste livro, mas tentem arranjar um livro de exercícios. Agora sim, vamos resolver o exercício. Portanto, eles dão aqui dois pontos. O ponto menos 3, 0, que é o ponto A, e o ponto B, que é o ponto 1, 5. A primeira coisa que eles pedem é a equação vetorial da reta AB. Ora, a reta AB, para caracterizarmos a equação vetorial de uma reta, temos que ter um ponto e um vetor. Está bem? Este x0 e y0 é um ponto por onde a reta passa e este u1, u2 é um vetor. Se nós quisermos sacar o vetor que está associado a esta reta, nada mais simples do que obter o vetor AB. Está bem? Como temos aqui estes dois pontos, podemos calcular o vetor AB, que será B menos A, ou seja, 1, 5 menos 3, 0. 1 menos 3 dá 4 e 5 menos 0 dá 5 e já temos o vetor que dá a direção à reta. Sendo assim, a equação vetorial da reta será xy igual a um ponto, podemos aproveitar e utilizar o ponto A, mais k vezes o vetor 4, 5, com k pertencente a R. Portanto, esta será a 1.1a. Como é que nós representamos a semirreta que começa em A e que tem a direção do vetor AB? Portanto, a diferença entre a reta AB, que é a linha A, e a questão que está na linha B, é que nós agora estamos a considerar que, como é uma semirreta, vai ter princípio, mas não vai ter fim. E eu posso defini-la da seguinte forma. Posso meter o xy igual ao ponto onde ela começa, mais k vezes o vetor AB, com k pertencente a R+, incluindo o zero. Está bem? Portanto, é a mesma condição que nós temos aqui em cima. A única diferença, eu posso escrever lá aqui em baixo, também se faz isso no instante. É a mesma condição que temos ali em cima, só tenho é que meter o k positivo. Menos 3, 0, mais k vezes 4, 5, com k pertencente a R mais 0. A linha C, que é do segmento AB, é só considerarmos que o k vai desde 0 até 1. Já agora, o que é o segmento AB? É apenas este bocadinho aqui. Está bem? Tem princípio e tem fim. Portanto, para a linha C, se eu agora quisesse resolver a linha C, bastava considerar que o k pertencia a o intervalo desde 0 até 1. Está bem? Isto é mesmo por definição. Se quisermos o segmento AB, metemos A mais k vezes o vetor AB com k a pertencer ao intervalo desde 0 até 1. Isto é um 0, mal feito, mas é um 0. Agora, próxima pergunta. Verificar se o ponto menos 2, 6 pertence à reta. Eu vou aproveitar o facto de já ter aqui a reta definida na linha A. Para nós verificarmos se aquele ponto menos 2, 6 pertence ou não pertence à reta, eu substituo aqui o x por menos 2 e o y por 6. E fico com o seguinte. Mais k vezes 4, 5. Daqui eu posso ver o que é que acontece coordenada a coordenada. Portanto, neste caso, o menos 2 seria igual a menos 3 mais 4k e o 6 seria igual a 0 mais 5k. Na primeira situação vai dar k igual a 1 quarto. Porquê? Porque passei o menos 3 para aquele lado a somar e o 4 a dividir. E no outro caso dá 6 quintos. Portanto, estes capas tinham que ser iguais, o que não acontece neste caso. 1 quarto é 0,5, 6 quintos é 1,2, não tem nada a ver um valor com o outro. Portanto, de facto, eles não são. Este ponto não pertence claramente à reta. Ok, próxima situação, que seria a linha C. Aqui, vou apagar isto. Eles pedem para terminar o ponto desta reta que tem a ordenada igual a menos 1 terço. Então, se a ordenada é menos 1 terço, quer dizer que o y, a ordenada corresponde ao y, é igual a menos 1 terço. Então, eu vou ali à equação da reta e substituo o y, a ordenada, por menos 1 terço. E fico com isto. X menos 1 terço igual a menos 3, 0 mais k
4, 5. Vou voltar a ver isto coordenada a coordenada. Fica x igual a menos 3 mais 4k e menos 1/3 igual a 5k. Ou seja, o k dá menos 1 sobre 15. Como é que eu cheguei a este valor? Passei o 5 para lá a dividir, juntamente com o 3. 3 vezes 5 dá 15. E posso substituir cá em cima. Portanto, posso ir àquela condição ali em cima e trocar o k por menos 1 sobre 15. E agora passo isto ao mesmo denominador e fica menos 45 sobre 15 menos 4 sobre 15, que dá menos 49 sobre 15. E já descobri a abscissa, que é o que no fundo pediam nesta questão. Eles querem o x. Está bem? Isto é uma pergunta que envolve a equação vetorial da reta. Vamos fazer agora uma questão que envolva a equação reduzida da reta. Eu vou aqui resolver algumas alíneas aqui da pergunta 1. Vou também escolher a pergunta 1. Na pergunta 1 eles dão estes 3 pontos, o ponto A, o ponto B e o ponto C, e na primeira eles pedem a equação reduzida, por exemplo, da reta AB. Eu vou só fazer para a reta AB, porque depois para os outros vai ser rigorosamente igual, vai ser a mesma coisa. Então, como é que é a equação reduzida? A equação reduzida tem este aspecto. O M é y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ou seja, se estamos a falar da reta AB, eu colocaria 5 menos 1, por exemplo, considerando aqui o ponto A como sendo o meu x2, y2 e o ponto B como sendo o meu x1, y1. Portanto, neste caso ficaria y2, que é 5, menos y1, que é 1. E em baixo fica x2, que é 3, menos x1, que é menos 2. Neste caso ficaremos com 4 sobre 5. O m já está obtido. Y igual a 4 quintos de x mais b. Falta descobrir o b. Para isso utilizo um ponto por onde a reta passe. Por exemplo, o ponto A, o ponto 3, 5. E fica com o seguinte. 5 igual a 4 quintos vezes 3 mais b. Ou seja, 5 menos 12 quintos igual a b. E agora é só passar isto ao mesmo denominador. E o b dá 13 quintos. Está bem? Porque ali dá 25 menos 12, que dá 13 quintos. Então, qual é a equação final da reta? A equação da reta é y igual a 4 quintos de x mais 13 quintos. E podem fazer a experiência com a linha B e a linha C. Eu não vou estar sempre a fazer isto. É a mesma coisa. A única coisa que muda mesmo são as coordenadas dos pontos. E importantíssimo é vocês conhecerem esta ou esta. Esta utiliza o vetor, está bem? Este, o 1, o 2 é o vetor. Tá? E não havia problema se vocês tivessem trocado, até façam a experiência, trocado a ordem. Consideravam, por exemplo, o B como sendo o x2, y2 e o A como sendo o x1, y1. No final ia dar ao mesmo. Façam a experiência porque de certeza que vai dar a mesma coisa. Próxima pergunta. Querem a equação reduzida da reta que tem declive menos 1/2 e passa no ponto B. Então, se tem declive menos 1/2, eu já sei o M. Então a reta é y igual a menos 1/2 de x mais b. Como passa no ponto B maiúsculo, eu agora posso substituir o y pela coordenada do y do ponto B e o x pela abscissa do ponto B e fico com isto. 1 igual a 1 mais b, o b dá 0. Está bem? Porque aqui fica mais 2 meios é 1. Então já está a equação da reta. Y igual a menos 1/2 de x. Não preciso de meter mais 0, é escusado. Próxima. Termina a equação reduzida da reta S que tem ordenada na origem menos 2. Já vamos ver o que é que eles querem dizer com isto. E passa no ponto médio do AC. Bem, a primeira coisa que eu vou precisar de descobrir é qual é que é o ponto médio do AC. Como é que se calcula o ponto médio do AC? Somam-se os pontos A e o ponto C e divide-se tudo por 2. Portanto, neste caso dá menos 2 13 e por 2, que dá menos 1 e 3 meios. E tem ordenada na origem, deixem-me só rever aqui o ponto, tem ordenada na origem menos 2. Ordenada na origem é o y, é o ponto onde a reta passa que pertence aos y, ao eixo dos y. Portanto, passa no ponto 0, menos 2. Agora, se vocês quiserem, com estes dois pontos, descobrem o M e descobrem o B, ou então tenham em conta que o B é mesmo a ordenada na origem, neste caso é menos 2. Portanto, a reta fica y igual a mx menos 2 e podem voltar a substituir. Sempre vos faltar uma letra, podem substituir aqui o x por menos 1, o y por 3 meios, e fica menos m
menos 2, ou seja, menos m, ou mais m, vou passar o m para aquele lado e o 3 meios para aquele, fica menos 2 menos 3 meios, que dá o m igual a 7 meios. Isto é um mais. Mal feito, mas é um mais. Passamos ao mesmo minador, está bem? Aqui. Isto é uma maneira, fica menos 7 meios, ou seja, a reta fica y igual a menos 7 meios de x menos 2. Tanto faz, podem pegar nestes dois pontos e descobrir o M e o B destes dois pontos, como nós fizemos para a linha 1.1a, ou ter em conta que a ordenada na origem é o B minúsculo da equação reduzida. Tendo uma letra, é fácil descobrir a outra utilizando um ponto por onde ela passa. Última situação, termina a equação reduzida da reta t, que tem a direção do vetor AC, e interseta o eixo do x no ponto da abscissa 1. Portanto, se tem a direção do vetor AC, eu vou calcular este vetor, que é C menos A. Neste caso fica menos 5 menos 3, que dá menos 8, e 2 menos 5, que dá menos 3. Então, eu daqui consigo sacar o declive, com aquela forma do vetor, o 2 sobre 1. Fica menos 3 sobre menos 8, que dá 3 oitavos. Está bem? Portanto, a primeira coisa que eu fiz, se tem a direção do vetor AC, calculei o vetor AC. Então este vetor é o vetor que dá direção à reta. Como é que se calcula o declive a partir do vetor? Divide-se o y pelo x. E agora, se passa no eixo do x no ponto da abscissa 1, passa aqui no ponto 1, 0. Eu já tenho tudo o que preciso. Y igual a 3 oitavos de x mais b, substituo o y por 0 e o x por 1 e fico com b igual a menos 3 oitavos. Então a reta é 3 oitavos de x menos 3 oitavos. Está bem? Pronto, treinem um bocadinho disto da equação reduzida. Não é nada de especial, saibam é as regras. E eu vou acabar com um exercício em que nos dá um domínio no plano, que é aqui este 7.2. Eu vou escolher este 7.2 e vamos a partir dele ver como é que se obtém a equação ou condição que representa. Portanto, a pergunta deve ser mesmo: determina a condição. Sim, escreva uma condição que defina a parte da figura, a verde. Neste caso, se vocês repararem, eu tenho dois pedaços que definem esta condição. Eu vou só tentar meter aqui o Coral Painter para podermos ir sacando as condições. É assim, se repararem, temos dois pedaços diferentes. Temos este pedaço aqui de cima, vou chamar bloco 1. E temos este pedaço aqui de baixo, que é o bloco 2. O bloco 1 tem duas paredes, então vou precisar de duas condições para definir estas paredes. O bloco 2 tem três. Esta, esta e esta. A mais estranha provavelmente é esta parede oblíqua aqui. Eu vou sacar a condição da reta olhando para ela. Esta é uma reta que passa nos pontos 0, 7 e, vou chamar este o ponto A, e passa também no ponto 7, 0. Então começamos pelo m. O m é 0 menos 7 sobre 7 menos 0, que dá menos 1. E o b é a ordenada na origem. A ordenada na origem também dá 7, de certeza absoluta. Então a equação da reta é menos x mais 7. Por exemplo, para o pedaço aqui de cima, se vocês repararem o bloco 1, eu sei que tem uma parede vertical, que é x menor ou igual do que 2, e depois está acima desta reta aqui. Então meto y maior ou igual do que menos x mais 7. Sempre que estiver acima, eu meto y maior ou igual. A outra tem três paredes. Uma é esta aqui, x maior do que 2 e menor ou igual do que 7. Há quem escreva ao contrário, está bem, tanto faz. Podem meter isto em duas condições ou numa só. Portanto, se quiserem fazer isto assim, com menores ou iguais, metam o mais pequeno valor do lado esquerdo e o maior do lado direito. Se não, podiam ter feito isto. E x menor ou igual do que 7. Está perfeito, está bem? Isto é só uma abreviatura. E depois, agora já pintamos para baixo desta reta. Está bem? Estão a ver aqui esta retazita aqui? Agora já estamos a pintar para baixo. Se pintamos para baixo é y menor ou igual. Y menor ou igual do que menos x mais 7. E conseguimos obter a condição que representa aqueles dois blocos que ali estão. Isto depois também pode ser treinado com circunferências, com retas horizontais, com bissetriz de quadrantes ímpares. Portanto, depois há muitos exercícios diferentes que podem aparecer com isto. Isto é muito comum aparecer em testes, então em perguntas de escolha múltipla dão um desenho e perguntam qual das quatro condições é que está associada. Em desenvolvimento também já vi pedirem quer para fazer o desenho, quer para olhar para o desenho e sacar a condição, que foi o que eu estive a fazer agora.
Portanto, de facto, eu ontem reparei que na última aula que estava a dar muita matéria e não estava a representar, não estava a resolver exercícios sobre isto e creio que para os assuntos ficarem um bocadinho melhores é aconselhável, volta e meia também resolver alguns exercícios, mas o ideal era vocês também terem tempo e condições para treinar isto em casa. Tá? Um bom estudo para vocês, até uma próxima aula, onde já vamos começar com a parte de funções. Vamos abandonar a geometria e trigonometria geometria, a parte de geometria por agora e começamos já a ver estudos de funções, está bem?